O presidente da CUT estadual fala sobre as perdas do fundo de garantia. No documentário da semana, o que sabem os jovens brasileiros sobre a ditadura civil-militar do país. No quadro cultural, o escritor de poesia marginal Pedro Marondim. Essas e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou o Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. O presidente do Sindicato da Alimentação, Lair de Matos, entrevista o advogado Luiz Osório Galho, da AJS Advogados Associados, que assessora o Sindicato da Alimentação. Nesta quinta-feira, dia 7 de novembro, o sindicato começa a pagar uma verba indenizatória aos ex-funcionários do frigorífico Marfrig, que encerrou as suas atividades em março. Início de abril deste ano foram demitidos os últimos trabalhadores. Isso foi resultado de um processo trabalhista que o sindicato ingressou na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, e foi resultado de uma tese do Dr. Luiz Osório Galho, advogado do sindicato, que entendeu que esse direito era devido aos trabalhadores. De onde o senhor tirou essa tese e como foi o processo esse que nós estamos falando? Primeiro, obrigado pela autoria da tese, mas na realidade, né, não foi uma tese criada por mim, né, pela assessoria do sindicato. Ela foi criada com base já num precedente do TST, que ao julgar um recurso ordinário, também no processo de dissídio coletivo, por ocasião de uma demissão em massa da Embraer em São Paulo, né, entendeu que, por se tratar, né, de uma demissão coletiva, extrapolava o direito individual do trabalhador, né, cuja a demissão estaria dentro do poder potestativo do empregador, né, podendo demitir, pagando as verbas rescisórias, né, liberando as guias do seguro-desemprego, fundo de garantia, todas as parcelas rescisórias numa demissão sem justa causa. Né. Quer dizer, quando é situação eventual, o patrão, então, pode livremente demitir, mas quando é um grande número de trabalhadores, aí o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho é de que carece de outras circunstâncias. Exatamente. Por se tratar, né, de envolver um direito coletivo, né, com base em princípios da Constituição, como a proteção ao trabalho, o direito à dignidade do trabalhador, a função social da empresa, né, o princípio de que a negociação coletiva como solução dos conflitos, com base também em normas da Organização Internacional do Trabalho, né, entendeu que nessa situação a demissão só tem validade se precedida da negociação coletiva. Né. Na oportunidade, né, eu lembro que aqui na direção do sindicato, tu mesmo, né, colocou o que nós podemos fazer, né, para minimizar o impacto social dessa demissão coletiva, né, e nós buscamos, com base nesse precedente, montamos a ação de dissídio coletivo, né, buscando a nulidade da demissão com base, né, nesses princípios constitucionais e uma reparação, uma indenização, né, da qual resultou graças a, digamos, a negociação, né, com a intermediação da vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, né, onde ficou ajustado este pagamento de uma parcela indenizatória, né, compensatória, digamos assim, deste descumprimento, né, praticado pela empresa.
O senhor ingressou com a ação diretamente no TRT em Porto Alegre, que é a segunda instância. TRT é o Tribunal Regional do Trabalho. Exatamente. Por se tratar de um dissídio coletivo, né, digamos, a competência originária é a do Tribunal Regional do Trabalho. Dissídio porque é uma dissidência, digamos assim, não significa aquele dissídio tradicional do aumento do piso, do auxílio escola. É semelhante, né? Porque o dissídio coletivo, né, que trata de normas coletivas, ele tem duas naturezas. Ele tem o dissídio coletivo de natureza econômica, né, onde se busca a revisão dos reajustes salariais, o reajuste do piso, estabelece normas, né, com remuneração de horas extras, etc. e tal, e o dissídio coletivo de natureza jurídica, né, que ele visa a interpretação, né, da norma. Né? E neste caso foi exatamente isso que se buscava, né? Se o procedimento adotado pela empresa estava de acordo com os preceitos constitucionais. Sim. Então, não chegou a haver um julgamento, né? Como a situação era complicada, a juíza chamou para uma conversa, que estava presente também, né? Exato. Ela buscou uma composição. A justiça sempre faz isso, sempre tenta acertar. É um princípio da justiça do trabalho, né? A solução do conflito pela conciliação. Todo o processo que é ajuizado, né, antes, né? Antigamente a justiça do trabalho, as varas do trabalho, que hoje estão assim denominadas, elas se chamavam de junta de conciliação e julgamento, né? Porque a primeira oportunidade, o primeiro objetivo é a conciliação. Não havendo a conciliação, não havendo o acordo, então vai para o julgamento. E neste caso foi, né, obtivemos, digamos assim, sucesso na negociação para a solução desse conflito. A avaliação que o senhor faz é de que foi bem encaminhada, digamos assim, o resultado final ficou bem encaminhado, digamos. Creio que sim, né? Porque o que se buscava na realidade era além, né, de impor à empresa os limites pela prática da demissão em massa, dos reflexos socioeconômicos, né? E se buscava também uma recompensa, né, para os trabalhadores, né? E a rigor, né, não existe norma estabelecendo, né, como solucionar esse tipo de conflito, né? Uma das saídas seria a reintegração dos funcionários, mas a empresa tinha fechado, né? Acontece situações em que a empresa faz uma demissão em massa e segue trabalhando, né? Segue funcionando, aí pode haver uma reintegração, mas nesse caso a reintegração não era possível porque as atividades produtivas tinham cessado na empresa. Seria inviável a reintegração, né? E além do mais, né, como não tem uma norma prevendo como solucionar esse tipo de situação, né, a gente não tem assim um parâmetro de como poderia resolver. Digamos que o judiciário declarasse a nulidade das demissões, né? Isso teria recurso para o TST, né? Teria até para o Supremo, né? Embora o Supremo já tenha considerado essa situação de relevância, né? Então poderia chegar, mas enfim, né? O objetivo que era dar uma recompensa para os trabalhadores poderia, né, demorar muito tempo, né? E a proposta, né, os valores ajustados foram aprovados pelos trabalhadores, né? No primeiro momento, né, a posição do sindicato, nós estávamos lá, né, era de ampliar, digamos, esse valor, né? Chegou ao seu limite, né, e foram aceitos pelos trabalhadores, então acho que foi satisfatória para todas as partes, né? Então, nessa quinta-feira, começou o pagamento dos trabalhadores, os ex-funcionários do Marfrig, que foram demitidos a partir de 1º de janeiro desse ano. Então, se você trabalhou ou conhece alguém que trabalhou no Marfrig e que foi demitido a partir de janeiro, liga aqui para o nosso sindicato para ver como recebeu. Aqueles que ainda não receberam os valores devidos, né, procure aqui o nosso sindicato no telefone 3225-3564. O Sindicato da Alimentação não abre mão da defesa do direito dos seus trabalhadores. Fique sócio do sindicato e fortaleça a luta dos trabalhadores. O que sabem os jovens brasileiros sobre a ditadura militar no país? Os Caminhos da Reportagem pergunta a estudantes o que sabem sobre esse período difícil e mostra o trabalho das Comissões da Verdade para investigar crimes ocorridos durante os 21 anos de repressão.
ditadura militar brasileira durou 21 anos e foi uma das mais longas do Cone Sul. O governo reconhece a morte ou desaparecimento de 475 pessoas e criou uma comissão para investigar esses casos. O Caminhos da Reportagem ouviu familiares e militantes que foram perseguidos, além de militares que atuaram no movimento de repressão. Vamos contar casos pouco conhecidos desse duro período da história brasileira. Foram 21 anos que marcaram o país. Durante todo esse período, muitos jovens saíram às ruas para protestar contra o regime militar. Vários deles morreram nessa luta. Há 39 anos se passaram desde o golpe de 1º de abril de 1964. Novas gerações vieram e, com elas, o esquecimento. Nas escolas, poucos jovens lembram os nomes dos que morreram. Tem o Onestino Guimarães, ativista político, está desaparecido. São muitas as dúvidas sobre o que foi a ditadura. A gente tem informação do que aconteceu, mas não de que maneira, quem sofreu com isso. São várias as opiniões sobre o mesmo tema. Por que o Brasil é o país do momento? Talvez seja objetivos que a ditadura colocou em prática. Ela pode ter utilizado meios muito agressivos para isso, mas as consequências dela são relevantes para o atual sistema que o Brasil adota. Se você for parar para pensar só nas mortes, não foi tanta gente assim. Foi um bem que atingiu mais gente do que positivamente, do que atingiu negativamente. Não é aceitável de forma alguma um governo que utilize esses métodos para atingir qualquer desenvolvimento. Não é aceitável, de jeito nenhum. Pode ter havido algum desenvolvimento, talvez na política, ou um sentimento nacionalista, ou um desenvolvimento econômico, mas não justifica as agressões e tudo mais. Apesar de terem pensamentos diferentes, os alunos concordam que os jovens estão mais apáticos politicamente. Falta, talvez, vontade de discutir o assunto e de realmente atentar para o que aconteceu na época e saber que muitas das coisas acontecem ainda hoje. O que é passado pra gente é só o que é realmente cobrado no vestibular, mas pra vida mesmo, ditadura e o que realmente aconteceu, não é dado importância. Glauco Silva, professor de Sociologia de uma das escolas públicas de Brasília, reconhece que, com a distância do passado, os jovens não conhecem a parte da história brasileira que é tida pelos militares como a Revolução de 1964. Sem dúvida nenhuma há espanto, né? Porque a pessoa não sabe aquilo, né? Que se queimava livro, que se prendia pessoas por carregar livros de história no braço, que se prendia pessoas porque tinha uma relação de amizade com alguém, mesmo não sendo militante político. É uma memória, é uma história incômoda, desconfortável, né? Não é agradável para ninguém conhecer esse período da história, sobretudo esses aspectos que não são aspectos, digamos assim, heróicos. O trabalho de resgate desse período da história já começou no sul do país, onde houve forte movimento estudantil de resistência à ditadura. Na tentativa de quebrar a apatia política dos jovens e fazer com que eles entendam melhor o que foi o período da ditadura militar, o governo do estado do Rio Grande do Sul começou a distribuir em colégios públicos o livro Não Cala o Grito. A publicação traz fotos e textos didáticos sobre esse importante período da história brasileira. A ideia do livro é buscar que se pense essas questões da ditadura dentro da sala de aula, né? Buscar fazer com que os professores trabalhem essas questões e que a partir daí se faça uma reflexão sobre o assunto com os alunos e cada vez se conscientize mais sobre esse passado recente da nossa história, né? Para o
o almirante da Marinha, Veiga Cabral, um dos que hoje falam em nome dos militares que participaram do golpe, uma possível revisão dos livros didáticos deve ser feita com cautela. Mesmo que digam que querem mudar os ensinamentos, inclusive... O programa Caminhos da Reportagem é apresentado pela TV Brasil, sempre com temas polêmicos e trazem muita reflexão sobre o comportamento da nossa sociedade. Lair de Matos entrevista o presidente da CUT estadual, Claudir Nespolo. Eles conversam sobre as correções das contas do Fundo de Garantia. Confira. A questão da correção das contas do Fundo de Garantia por tempo de serviço tem sido objeto de muitas notícias ultimamente. Nós estamos aqui com o presidente da CUT estadual e a CUT já tomou a iniciativa de preservar o direito dos trabalhadores nesse sentido. Claudir, que ações a CUT tomou para garantir, se de fato for entendido como direito, a correção a mais para o Fundo de Garantia dos Trabalhadores? Muito bem, Lair, a CUT efetivamente ela patrocinou um estudo, o Diese nos ajudou nesse estudo, a respeito da fórmula que está corrigindo o saldo, as contas do FGTS, né? E identificamos, obviamente, uma defasagem muito grande, na medida que, como muita coisa mudou no Brasil, principalmente na década de 90, mudaram também o indexador das contas do Fundo de Garantia, né? Passou a ser a TR, né? Passou a ser a TR, a correção da TR, que na época até estava muito próxima da inflação do INPC, na época, né? E ocorre que com a estabilização da economia, com a inflação baixa, né? A TR acabou sendo um índice muitos meses zero. Não representa a inflação real. A inflação baixa, mas a TR zero. Então, para aí, tem problema aqui. Então, por orientação do nosso coletivo jurídico da CUT, o coletivo jurídico da CUT é um coletivo atuante, tem muitos escritórios que dão assessorias para os sindicatos. A gente reuniu, fez um debate e ingressamos, sim, por decisão deste coletivo, por orientação do coletivo, com uma ação em nome de todos os trabalhadores filiados a sindicatos filiados à CUT. Então, a CUT entrou com uma ação civil pública, que agora não foi aceito como ação civil pública, mas foi admitida como uma ação processo coletivo, né? Junto com algumas federações, entre elas a Federação da Alimentação, né? Tinha a Federação dos Metalúrgicos, a Federação dos Bancários, né? A Federação da Saúde, e está sujeito a outras federações também colocarem o nome como coautores, né? E esse processo ele tem um objetivo, é fazer com que a correção seja feita daqui para frente e retroativamente pela inflação. Tem que mudar a lei. Então, o INPC. O INPC é o índice que mais se aproxima da inflação. A gente sabe que tem muita desconfiança com os índices, muitos trabalhadores, não, mas a inflação real é muito maior. Efetivamente a inflação, de repente, do alimento pode ser mais que isso, mas da gasolina não é. Estou olhando a gasolina, entendeu? Então a inflação é uma média, o INPC é uma média do que subiu muito, do que subiu pouco e tem expresso bem a correção. Então nós queremos, estamos peleando, estamos na justiça, em nome portanto, dos trabalhadores vinculados a sindicatos da CUT, peleando para que haja essa mudança na lei. Pois é, essa questão. Então, o trabalhador de sindicato filiado à CUT, nós podemos garantir para ele que ele pode ficar tranquilo, que ele está representado nesse processo. Não precisa ele correr, procurar advogado, que o direito dele está sendo preservado pelas ações que estão movidas já. Perfeitamente. Me dirigi principalmente ao trabalhador mais afoito. Tem trabalhadores que, como de resto eu também, todos nós, tem uma expectativa de dinheiro, se movimentar rápido. Primeiro o seguinte, o dinheiro não vem para o bolso do trabalhador se o processo for ganho. Exato. O dinheiro vai compor, se a gente ganhar o processo, compor o saldo que ele vai sacar. Obviamente, se o trabalhador foi demitido, ele sacou o seu fundo e está aposentado, ele poderá ter se ele ganhar, poderá ter um efeito mais rápido. Mas, de qualquer forma, esta ação ela cobre todos os trabalhadores, não precisa ninguém sair correndo por uma ação. Após a sentença, se for vitoriosa, a gente fará então aquilo que os sindicatos orientarão no sentido de habilitar os trabalhadores para usufruir do processo. A poesia é um ato de expressar a vida do ser humano. Acreditando nessa transformação da arte, um escritor vende seus livros nas ruas do país, sobrevivendo da arte que faz há 25 anos. O escritor de Porto Alegre, Pedro Marondin, esteve presente na Feira do Livro deste ano e conversou com a nossa produção. Confira. Quando uma pessoa para
de ver as maldades e indiferenças no mundo de hoje para olhar as flores e a poesia que está à sua volta, pode acreditar, aí está a beleza de ser humano. Pedro, tu largou a faculdade de agronomia por causa da poesia? Sim, para viver profissionalmente, né, da poesia. Foi assim, uma segunda descoberta, né, na minha vida através da poesia. A primeira descoberta foi 6 anos antes, quando eu estava no colégio marista, né, no 2º grau, e eu era muito religioso na época, tinha 16 anos, e aí foi meu primeiro início dentro da poesia. Eu queria catequizar esse grupo, né, eles eram drogados e tal, e eu queria trazer eles, né, para o caminho do bem, enfim, aquela coisa mais religiosa, e eu comecei a me envolver com o grupo. E lá pelas tantas, 3 meses depois que eu já estava dentro do grupo ali, eu apresentei uma Bíblia para eles. E eles me apresentaram o livro do Mário Quintana, Esconderijos do Tempo. Eu lembro até hoje. E aí, cara, li aquele livro assim, me apaixonei perdidamente. Quem dera o olhar do beija-flor pudesse ser o nosso olhar. O mundo não seria mais o mesmo. Parar no ar, parar com tudo e olhar a delicadeza de cada pétala, a energia vibrante das cores, o detalhe das formas. Ali eu me apaixonei perdidamente. Terminei o livro do Mário Quintana, comecei a escrever poesia. E desde então, como hobby, né, não parei. Essa foi a minha primeira descoberta com a poesia. A minha segunda descoberta foi lá no curso de agronomia. Eu estava lá dentro, fiquei 1 ano frustrado, porque eu já era ecologista, já era amigo do Lutzenberger, já fazia parte da Colmeia, da Gapan. E era aula de química, aula de agrotóxico, vamos plantar papagaio de vida externa. E eu frustrado, conversei com um professor assim, em off, e aí ele me explicou: Pedro, assim, ó, o governo ele paga para os professores e ele quer que saia da universidade profissionais que vá gerar impostos, né, para poder mover a máquina. E dali fui me frustrando, fui entendendo, não só a agronomia, vi que os outros cursos também eram assim. Eu disse: quer saber então? Aí um belo dia, eu estava numa aula de matemática, escrevendo um texto lá sobre a Cordilheira dos Andes, assim, e aí estava para terminar o texto, os alunos foram embora da aula, terminou a aula, eu terminando o texto, quando terminou, assim, eu comecei a ler o poema, assim, né, era uma prosa, na verdade, né, a prosa poética, e a aula, eu estava sozinho na sala de aula, eu terminei aquele texto, assim, cara, tem um troço dentro de mim, assim, eu comecei a chorar profundamente, porque eu nunca tinha assim, me emocionado tanto com uma coisa que eu tinha escrito tão bonita. Cara. Ali naquele momento assim, eu sentia assim, que Deus estava me diplomando poeta. Cara. Eu vou ser poeta. Aí eu tranquei a faculdade e comecei a investir em poesia. Sugar o doce néctar da poesia escrita pela própria natureza. Quando alguém ama, ganha asas para ver um mundo diferente. E tem não apenas os olhos, mas a alma flutuando ao lado da flor da pessoa amada. E aí, um belo dia, estava eu lá num barzinho junto com a Lígia, tomando um vinhozinho, e ela me sugeriu que eu fosse vender os livros ali no bar. E eu, boa ideia. Fui no carro dela, que até então eu não tinha carro, né? Peguei uma caixinha de isopor, que eu tinha os livros, né? Botava os livros dentro, tipo vendedor de picolé. Saiu eu para vender no barzinho. Ali. Aí, gente, cara, vendi tanto livro, cara. Aí fui pro bar ali do lado, vendi um monte de livro. Assim, coisa de 1 hora eu vendi o que eu levaria, assim, uns 4, 5 dias para vender em Porto Alegre. Aí caiu, assim, deu aqueles estalinhos, e meus preconceitos, né, foram caindo, né, do interior. Eu descobri essa coisa muito bonita, que é o interior gaúcho, assim, brasileiro. E aí, sim, comecei a viajar. Fui para Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, ia para a beira da praia, para o litoral no verão. Aí consegui comprar um carro, Fusquinha, 2 anos depois. Aí sim, vixe, Maria, fui para Paraná, Minas, Goiás. Comprei uma Quanto depois e morava dentro do carro, né, na minha casa. Ficava 1, 2 dias numa cidade, aí dormia em posto de gasolina, tomava banho nos banheiros, né, dos postos.
e viajava. Quando digo para você cuidar das pessoas que estão à nossa volta, não digo apenas porque é bonito ou delicado, mas pelo amor que a gente sente uns pelos outros. Eu, embora seja um poeta marginal, eu tenho que ter nota fiscal para poder viajar pelo Brasil com meus livros. Porque cuidar de um jardim requer carinho e atenção não só do jardineiro, mas também da flor. Outro dia, pedi às flores do teu jardim que cuidassem bem daqueles que amamos, porque a felicidade de quem a gente gosta é uma flor no jardim de Deus. E mais do que nunca, a humanidade precisa ser regada todo dia. Mas os poetas marginais têm essa dificuldade de lidar com um público que às vezes não está muito assim receptivo à poesia, né? Já sofri preconceito, já me chamaram de algumas coisas assim, enfim. Mas são coisas que acho que faz parte, eu acho que em qualquer profissão deve existir. Sou escritor independente e vou recitar para vocês um poema de um cearense chamado Mano Melo. Um poema chamado Sexo em Moscou. E quando comecei a passear meus dedos pela sua marighelazinha já ficando molhada, ela teve medo e recuou na resistência. Stalin! Stalin! Mas depois deu uma olhada, viu meu Sputnik pronto a entrar em órbita e exclamou, feliz da vida: Guevara! Guevara! Que Nikita mais Khrushchev. Eu era 60. Ela, a lunática rainha Lunik 9. Me sentia como se estivesse dando um checkmate no próprio Karpov. E por não ser nem Fidel e nem Castro, lambia sua rosa de Luxemburgo. A linda bolchevique gemia tesudinha. Ai, língua de seda maravilhosa, Milenine toda, meu bem, Milenine toda, ai, todinha. Me arranhava as costas com suas unhas de 1000 caranguejos e sussurrava entre beijos, Marx, Marx. E o colchão de molas rangia, Mao Tse Tung, Mao Tse Tung. Me chamou de seu tesão, Mayakovsky do sertão, Engels, azul do meio-dia, poeta do real, sua fantasia. Olhou-me nos olhos e disse, ai, tu és o meu Brezhnev. E ficamos por um tempão deitados sobre um colchão de neve e nos amávamos esperando o intervalo entre uma e outra greve. Trotsky! Ela tinha uma bezerra gregoriana que deixava lamarcas. E quando o êxtase atingiu seu máximo Gorky, quando estava prestes a acontecer um orgasmo dissidente, sussurrou rangendo os dentes, ai, chove dentro de mim, chove, chove, ai, Gorbachev. Mano Melo, Sexo em Moscou. Muito obrigado. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.